Deus abençoe a oração, Deus abençoe os irmãos. Agora eu peço que a igreja tome nas suas mãos a palavra de Deus e vamos ler, irmão, o livro de Josué. O livro de Josué, no capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Eu também, irmãos, assim como todos vocês também, a gente passa por um choque quando o Senhor Deus abre a nossa mente, assim como o Grégio disse, todos vocês, eu também passei por isso. Porque todos os que estão numa seita, eles não imaginam que estão enganados. É essa a função de uma seita. Todas as seitas dizem que elas são a igreja escolhida na terra, a igreja que Deus chamou. E observa que nessas igrejas não tem como você prender o povo lá se você não colocar ela num pedestal acima, colocando em um destaque nas demais. E para fazer isso, ela precisa tomar alguns atributos de Jesus Cristo. E aí começa o grande crime no Evangelho. Quando você começa a usar os atributos de Jesus para uma denominação, classificando ela como a obra de Deus, a graça, o caminho, a palavra. E isso, irmão, as pessoas não percebem, mas elas vão sendo desviadas do caminho da verdade, que é um caminho reto, chamado Jesus Cristo. Isso é feito de forma muito suave e a gente precisa tomar muito cuidado. É óbvio, irmão, que as pessoas que às vezes estão nessas denominações estão ali com sua sinceridade, com todo o seu amor a Deus, né? Mas a gente precisa entender uma coisa: ninguém será salvo por ser sincero, ninguém será salvo por ter amor, ninguém será salvo por poder ajudar as pessoas. Nós só seremos salvos por crer em Jesus Cristo, crer de fato em Jesus. A salvação se dá pela fé em Jesus Cristo, não é por nossa sinceridade. Alguns falam, mas eu sou sincero, eu tenho direito da vida eterna. Não, irmão, não existe direito da vida eterna, existe misericórdia de Deus. O nosso direito era de ser condenado, era isso que nós merecíamos, mas Deus, com amor, Ele olhou para o céu e olhou para aquilo que tem de mais precioso aos olhos de Deus no céu, que era o seu próprio Filho. É só perguntar para cada pai, cada mãe que está aqui, o que é que você tem de mais precioso dentro da sua casa? Vocês vão falar, meus filhos. E Deus olhou para o Filho, que vale mais do que qualquer coisa que está no céu, e falou, eu vou dar o meu Filho por amor àqueles homens pecadores. E eu sei que vão rejeitá-lo, vão bater no meu filho, vão cuspir no meu filho, e ainda por cima, não satisfeito, eles vão matar o meu filho. Mas eu sei que eles estão cegos e enganados, mas eu vou buscar um por um, irmão. E por isso não existe outro nome a quem nós devemos exaltar e levantar que não seja o nome de Jesus Cristo, irmão. Através do seu Pai, o nosso Deus, irmão. É a única bandeira que um cristão genuíno levanta. É só a bandeira com o nome Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. É o único. Vamos ler, irmão, esta palavra. O livro de Josué, no capítulo 1. Começa a leitura com o título dizendo assim: Josué, aliás, Deus fala a Josué e anima-o. Vamos ler, irmãos. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta de vosso pé vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos pais, a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, esta palavra do livro de Josué, Deus, ele fala com Josué. Muito provavelmente Josué estava com medo e preocupado. A tarefa era grande. Eram mais de 1 milhão de pessoas nas suas mãos. E ele viu que não foi uma tarefa nada fácil para Moisés. Todos aqueles que é escolhido por Deus para qualquer tarefa, irmão, não tem honra, não tem alegria, porque automaticamente do outro lado se apresenta o adversário e está momento após momento lutando e combatendo. Esse combate é constante, nunca vai acabar. Aqueles homens viram Moisés falar com uma nuvem. Aqueles homens viram a terra se abrindo. Mesmo assim, eles ficavam esperando algum erro de Moisés, ou nem erro, esperando qualquer situação para poder se levantar contra Moisés, para poder contender e combater. E hoje não é diferente, irmão. Tá? Muitos lugares por onde a gente vai passar por perseguições. Mas a palavra de Deus hoje, irmão, que está sendo lida aqui, é a respeito de Deus falar com Josué, e ele dá uma orientação. Tem muitas partes importantes nessa palavra. Aqui Deus reforça a promessa. Aqui Deus faz promessas dizendo: eu vou ser com você por todos os dias da sua vida. Não vou te abandonar. Mas tem um ponto aqui muito importante, irmão. Que Deus, ele diz o seguinte: olha, Josué, tenha ânimo, se esforça. Aí ele fala: não te aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nessa passagem bíblica, o próprio Deus está chamando o livro que hoje é chamado de Velho Testamento, que está na nossa mão. O próprio Deus está chamando este livro de palavra e de guia. Palavra de Deus. Olha a importância que tem todos esses relatos. O próprio Deus, como ele não vai vir aqui e instruir um por um de nós, ele já deixou regras pela sua inspiração. Homens que escreveram que não foi por sua vontade. Tudo que está escrito aqui não foi escrito pela sabedoria ou vontade humana. Foi o Espírito Santo quem falou: é eu que vou dizer o que deve ficar escrito neste livro. Está aqui Pedro diz assim, a carta de Pedro, 2 Pedro 1, 20 e 21. Sendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que ele está querendo dizer? Nada do que está escrito foi escrito por vontade de nenhum dos escritores. E ele conclui:
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Palavra de Deus, irmão, significa que as Escrituras foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Então, obviamente, foi o Espírito Santo quem escreveu ela. Se foi o Espírito Santo, então foi Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu jamais posso dizer para vocês que o que eu estou pregando é a palavra de Deus. Não, nós estamos pregando a palavra, que as Escrituras é a palavra de Deus. E aqui o Senhor Deus falando a Josué, ele dá ênfase em dizer assim: olha, não te aparte deste livro, eu quero que você esteja com ele na mão, lendo, estudando, para que você não faça nada que esteja fora das Escrituras. Mas mesmo assim, irmão, mesmo estudando, se o homem não tiver com o Espírito, irmão, se inclinado a buscar a Deus e a servir a Deus, irmão, eles vão acabar criando caminhos para poder colocar a sua própria vontade. E isso nós vamos ler em Marcos, no capítulo 7, no versículo do 9 ao 13, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele chama a atenção dos anciões daquela época, os ministros daquela época, ele chama a atenção dizendo assim: vocês estão criando novos ensinamentos, novas regras e passando por cima da palavra de Deus. Isso é uma afronta que deixou Jesus irritado. Ele falou assim, o próprio Senhor Jesus Cristo, chamando as Escrituras de palavra de Deus. Ele diz assim: e disse-lhe: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Ele já começa chamando a atenção: olha, vocês estão invalidando a palavra de Deus com a tradição que vocês estão inventando. Aí ele fala: porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Jesus está mostrando um mandamento que está na palavra. E aí ele fala, vós porém, aí Jesus vem falar o que eles fizeram. Vós porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar a mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. O que ele está querendo dizer aqui, irmão? O que é corbã? A gente tem que entender que o corbã daquela época significava alguma coisa que é oferta ao Senhor. Eles criaram uma regra assim: se algum rapaz quiser trabalhar para o templo, ainda que ele amaldiçoe o pai e a mãe, não pode morrer, porque ele está servindo o templo. Ou seja, eles criaram uma regra, invalidando o mandamento e permitindo talvez um jovem desonrar o pai e a mãe. Qual é o exemplo que nós temos aqui? Irmão, nenhuma denominação pode criar regra alguma que coloque a palavra de Deus em segundo plano. Nós viemos de uma denominação onde criou-se um costume de que palavra de Deus é o que o homem prega da tribuna. Lá as pessoas não buscam a orientação mais das Escrituras. Eles vão buscar a pregação humana. Lá se diz que palavra de Deus é o que o homem prega. Exatamente o que Jesus Cristo está chamando a atenção aqui. E Jesus segue. Ele diz assim, invalidando assim a palavra de Deus. Jesus chamando as Escrituras de palavra de Deus. Pela vossa tradição que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. Irmão, a palavra de Deus já foi escrita, está selada. Então ela não está aqui para agradar ninguém, nem A, nem B. A palavra de Deus veio trazer para nós a verdade de Deus, a vontade de Deus, irmão. E muitas denominações, se usar apenas a Bíblia para pregar, não vão conseguir colocar freio nas pessoas, rédea. Por isso eles sempre vão inventar novas regras, tópicos de ensinamento que chega a quase 2000. A outra igreja que inventa um livro sagrado escrito, né, por uma profetisa, o outro que inventou não sei o que lá. E dentro de cada escrito desse tem regras, irmão. Tem ali mandamentos de que se você sair da igreja deles, você perde a salvação. Lá tem regras de que o ancião tem mais poder do que as Escrituras.
Ou seja, ele tem mais autoridade do que a própria Escritura Sagrada. Tudo isso, irmão, segundo o que Jesus falou aqui, é maldição. Não pode ser chamada de palavra de Deus. O verdadeiro guia religioso, aquele que tem um comprometimento com a palavra de Deus, ele vai sempre pregar escrituras sagradas e vai direcionar o povo para Jesus. Porque Jesus não mente. Jesus não falha. Jesus não peca. Jesus não errou. Aquele que confia em Jesus jamais vai se decepcionar. Vocês vão se decepcionar comigo, com o Genualdo, com qualquer um que está aqui. Nós somos de carne e osso e pecadores como qualquer um de vocês. Jesus Cristo é santo, já passou por aqui, não pecou e ele está na glória de Deus Pai. E aqui, irmão, segundo esta passagem, Deus, irmão, presta atenção, é o próprio Deus, sem intermediário, quem está falando. Josué, se apega ao livro que foi escrito. Foi eu quem mandei escrever. Eu falei palavra a palavra que Moisés escreveu. Você acha que Moisés ficou 40 dias no monte para escrever só 10 mandamentos? Não! Ele estava lá e eu estava contando todo o livro de Gênesis. Gênesis que vocês têm na mão foi tudo escrito naqueles 40 dias. Deus estava conversando com Moisés e Moisés cada vez mais convertido. Tem uma passagem bíblica que eu não me lembro muito bem aonde, eu sei que é Deuteronômio, aonde Moisés está falando um assunto, de repente em um verso ele diz assim: Deus fez passar diante de mim toda a sua bondade. Moisés está falando do que? Deus contou algo para ele, que Moisés ficou maravilhado e falou: como que Deus é bom. É óbvio que esse verso estava falando de Jesus Cristo. Deus provavelmente já deve ter contado para Moisés o plano futuro. Ele deve ter falado: Moisés, eu sei, esse povo não me obedece, mas você não sabe que na terra não é só vocês que são meu povo, todos são meus. E eu tenho uma obra muito maior do que esse concerto que estou fazendo com eles agora. E a obra maravilhosa é essa, irmão: Jesus Cristo. E toda a igreja sadia e saudável, irmão, ela vai expor a palavra de Deus. Irmão, é cansativo, irmão, ficar pregando. Infelizmente, nós não vamos poder estar aqui para pregar coisas que te afagam, que te agradam. Nós não vamos mentir para você, ainda que se esvazie aqui, irmão. Mas aqueles que estão firmes em Jesus não se cansa de ouvir as palavras de Deus, irmão, que está nas Escrituras. Porque nós não temos outro caminho, nós não temos outros lugares. Aqui na palavra de Deus teve um grupo que falou também: meu Deus, mas isso é muito pesado. Isso é muito pesado. O que eu vou fazer? Não tem para onde ir. Para onde ir? Só tu tem palavra de vida eterna. Só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. E outra coisa importante também, irmão, que eu preciso mencionar aqui para vocês. Tem uma parte na Bíblia, alguns evangélicos interpretando mal, eles falam que a Bíblia tem a vida eterna. Às vezes, não, a gente vai ter vida eterna nas Escrituras. Não, as Escrituras é a palavra de Deus e ela aponta para Jesus. Jesus é a vida eterna. Aqui tem uma passagem bíblica em Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus ele diz assim: examinai as Escrituras, vós, ele não está falando que ele, vós cuidais ter nela a vida eterna. Vocês acham que tem nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Jesus está usando as Escrituras que eles acreditam que tem nela a vida eterna, ou seja, seguindo passo a passo, eles tinham vida. É isso que eles imaginavam. Nós teremos vida se nós seguir tudo que está no passo a passo. Mas não. Jesus fala: as Escrituras apontam para mim. Eu sou a vida eterna. Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, irmão, as Escrituras, elas são sagradas e elas nos direcionam a Deus.
através do seu Filho. As Escrituras vai trazer informações. A gente precisa adquirir informações sobre o quê? Sobre a vontade de Deus, conhecimento do que é o pecado, o conhecimento do que é a glorificação humana, nossa, que só pode acontecer pela fé em Jesus Cristo, né? Então, irmãos, a palavra de Deus, irmão, hoje, nessa leitura, em Josué, capítulo 1, ela está nos mostrando, irmão, que Deus também está nos orientando, desde Josué, que observar as Escrituras, que são inspiradas por Deus, é nessa linha que a gente vai conhecer a vontade de Deus, irmão, né? Existem pregadores diversos, irmãos, mas nenhum deles pode sair das Escrituras Sagradas. Quando o homem começa a pregar, prometendo bênçãos, prometendo virada de cativeiro, e aí a gente vai procurar nas Escrituras e não encontra isso nas Escrituras, é um sinal de que o homem não está sendo honesto com você. Não existe no Novo Testamento, em lugar algum, dizendo que Deus vai virar nosso cativeiro, que Deus vai te dar bênçãos na terra, que Deus vai te livrar de sofrimento, que vai cair 10.000 de um lado e 1.000 do outro. Não existe. Isso está tudo escrito no Velho Testamento, porque essas eram promessas materiais para aquele povo que tinha um conserto material com Deus. Lá no Velho Testamento, o inimigo era material, era visível, as bênçãos eram materiais e as maldições também eram materiais. Vindo Jesus Cristo, acabou toda a promessa material, irmão, e agora só vigora as bênçãos espirituais. O Senhor Jesus está falando: olha, filhos, me perseguiram, me mataram, se fizeram isso comigo, imagina o que farão com vocês. Então nós não teremos vida mansa, nós não vamos ter aqui, irmão, vida tranquila. Todavia, Jesus Cristo é nosso pastor. Isso não é regra, mas ele também trabalha na exceção, irmão. Ele pode entrar na vida de alguém de nós, curar alguém. O Senhor Jesus pode entrar também e abençoar alguém materialmente. O Senhor Jesus pode entrar e fazer, ele pode fazer o que ele quiser. A gente não pode fazer isso de uma regra do Evangelho. A exceção pertence a Deus, não a nós, irmão. O pregador de evangelho tem que pregar o que está na Bíblia. Deus faz o que quiser. Ele vai além do que está nas Escrituras. As Escrituras são para nós, as regras são para nós, não para Ele. Ele é Deus. Deus pode agora entrar no inferno, passear no inferno, e sair e entrar no céu. Ninguém mais pode fazer isso. Ele é Deus. E aonde ele for, todos se curvam e o adoram. Até mesmo os príncipes do inferno. Deus é Deus, irmão. Jesus Cristo deixou um mandamento antes de morrer. Qual? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Joia. Mas ele está na cruz salvando alguém que não batizou. Ele é Deus. Ele salva quem ele quiser. Irmão, se vocês colocar um guarda-costa na porta da sua casa e falar, só vai entrar aquele que eu deixar o nome na lista. Você pega uma lista, coloca lá na porta, deixa o nome na lista e fala assim pro segurança que tá lá: Joaquim, só deixa entrar na minha casa que eu vou dar um churrasco aqui, só quem tiver com o nome nessa lista. Aí eu saio, vou dar uma passeada. Daqui a pouco tá voltando o Josafá. A casa é minha, o porteiro é meu. Ele não vai me pedir credencial alguma, eu sou o dono. E de repente eu encontro o Zequinha no caminho. E eu falo: Zequinha, vamos pra minha casa comer. Mas eu não tenho entrada, eu sou o dono. Pode ir comigo, vou levar você pro meu churrasco. Irmão, quando eu estiver entrando com o Zequinha, você acha que o segurança vai impedir o Zequinha de entrar? O Zequinha tem o nome. Ele tem um convite. Ele não tem, irmão, mas ele tem a ordem do dono. Ele tá entrando com o dono. O dono é dono, irmão. É dele a salvação. E ele dá para quem ele quer, irmão. Da forma com que ele quiser. Por isso a gente não pode olhar. A nossa tarefa é anunciar, evangelizar, falar, espalhar a mensagem do reino. E Deus, pelo Espírito Santo, é quem vai trabalhar na vida de cada um, irmão.
Tem um que você olha que tem uma vestimenta de crente e fala, não, esse vai se converter, e não se converte. E tem um outro que está na bagunça, às vezes está bêbado, embriagado, você fala meia dúzia de palavras, às vezes você nem fala para ele está ouvindo uma conversa e crê. E se converte. O poder é do Espírito Santo, irmão. Nossa é a mensagem. Nós levamos a boa mensagem. O Espírito Santo é quem trabalha nos corações de todos, irmãos. E o Espírito Santo sabe como trabalha. Por isso, quando a gente fala, não pode olhar, irmão, tira da sua mente qualquer tipo de juízo ou de julgamento, apenas fale e pregue a mensagem do Evangelho e deixa que Deus trabalhar para a sua própria glória. Deus trabalhará para a sua própria glória. E quando tiver sentindo algum sentimento, irmão, né, de que você é uma pessoa que tem um dom ou que fala, lembre-se, você não é melhor do que ninguém, você só está fazendo isso porque Deus te escolheu. Ele poderia ter escolhido outro em seu lugar. Outro. Por isso a glória não é nossa, a glória é de Deus, através de seu Filho, Jesus Cristo, irmão. Se Deus não nos tivesse escolhido, irmão, nós estaríamos também tacando pedra nos servos de Deus, naqueles que levam o Evangelho. Nós estaríamos fazendo igual. A palavra de Deus fala, o homem natural é aquele homem sem Deus chamar. O homem natural não busca Deus. Ele não quer saber de Deus. Se hoje estamos aqui, irmão, foi porque Deus entrou na nossa vida. Na vida de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor Deus entrou na nossa vida. O Senhor Deus nos converteu e está repartindo o dom a cada um de nós aqui, irmãos. E a nossa tarefa é, leva a mensagem, irmão, do Evangelho. E o que eu carrego nessa mensagem? Simples, irmão. Fala que somos todos pecadores e existe um final do mundo. E nesse final do mundo, todos os homens serão condenados. Mas tem uma saída. Qual? Deus mandou o Filho, morrendo por todos os homens, para pagar a dívida de todos. Mas somente será aceito aquele que crer que ele veio enviado de Deus. Essa é a mensagem. Crer que Jesus veio enviado de Deus, que morreu e ressuscitou. Esse é o Evangelho puro e genuíno, irmão. Não precisa muita coisa. Você não vai precisar fazer nenhum cálculo matemático, irmão. Você não vai precisar usar palavras bonitas. Leva essa mensagem. Deixa que o poder de Deus pelo Espírito Santo é quem vai trabalhar em cada coração. Né? Às vezes a gente fica preocupado, vai falar, não vai? O que a gente faz? A gente leva a mensagem. Será que vão crer? Será que não vão crer? Isso pertence a Deus, irmão. Não está sobre nós. Uma vez, irmão, um homem foi visitar uma igreja, um médico. E aquela igreja, sabendo que ia chegar um médico para visitar a igreja, eles falaram, não, vamos preparar o culto aqui para receber esse médico. A gente precisa. Aí eles prepararam todo o culto no formato para falar com o médico. Então a pregação era falando de cura, os hinos eram falando de médico, de cura. Foi tudo nessa mesma linha. Quando acabou o culto, o homem já estava indo embora, parece que não gostou muito, né? Aí ele foi cumprimentar o porteiro, o homem que estava lá muito simples, falou assim, e aí, gostou do culto, senhor, doutor? Ah, gostei, mas a gente tá lidando com enfermidade o dia inteiro e vem chegar aqui e só fala disso também. Aí o senhorzinho simples, ele disse assim, olha, então eu vou te dizer uma coisa curta e grossa. Se você crer, for batizado, será salvo. Se você não crer, você já está condenado. Aquele homem se converteu nessa mensagem. Simples e curta. Porque quando o Espírito Santo quer operar, não precisa de muita coisa, irmão. Porque o chamado é de Deus. Quando abre a mente, a gente entende tudo. Às vezes você está falando para alguém e você fica aborrecido porque a pessoa não crê. Irmão, antes você tem que falar, mas quando você enxerga que existe uma dificuldade, agora o seu trabalho vai ser orar por essa pessoa. Se Deus não abrir, não vai crer nunca.
Nem aqueles homens vendo Jesus Cristo creram, irmão. Quem você é? Nós não somos Jesus. Jesus acaba de ressuscitar Lázaro, ele manda Lázaro sair. O homem estava já em estado de putrefação, apodrecendo. Quando ele sai, se vocês lerem no último verso, os fariseus tinham acabado de ver um milagre terrível e eles estavam conversando, planejando matar Jesus. Não eram para estar todos de joelho, irmão, adorando Jesus e confessando a Deus? Ou seja, irmão, nem se você fizer um morto andar na frente da pessoa, se o Espírito Santo não tocou nela, ela não vai crer. Então a nossa tarefa é, Senhor, chegando em casa, irmão, se você foi na casa de um parente, de um amigo, falou com a esposa, dobra o joelho e fala: Senhor, eu não tenho poder para entrar no coração dele, Senhor. Senhor, eu não posso mudar ele. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor. Vem com o teu Espírito Santo, converta esta alma, Senhor. Abre os olhos, tira o véu que está sobre os olhos dele, destampe o ouvido, Senhor. Faz um milagre. Irmão, a Bíblia fala que um justo clamando, pedindo e orando pode muito em seus efeitos. Tem diversos exemplos na Bíblia que Deus muda o intento, irmão, por conta da oração daquele que crê, daquele que teme. Então essa é a nossa tarefa. Ao mesmo tempo que tranquiliza a gente, fala, não adianta eu falar pra pessoa, né? Tem alguns aí que dá vontade de se pegar, dá uns tapas no bumbum, falar: crê, meu filho. Mas não adianta, não vai crer de jeito nenhum, irmão. Não vai crer porque não depende de nós, nem dele. Depende de Deus que chama quem ele quer. Está escrito isso na palavra. Isso não vem de vós, isso vem de Deus. Está escrito. É Deus quem chama, Deus converte, Deus glorifica. Isso vem da vontade de Deus. Então você vai lá e fala, irmão. Fala, prega, não creu? Volta para casa. Ó. O senhor me dá licença, eu preciso ir para casa. E no caminho já vai falando: Senhor, eu vou te perturbar. Eu vou chegar em casa, eu vou orar. Eu preciso que tu faça uma obra. Faça isso mesmo, irmão. Ora, jejuma, joelha, volta, ora de novo. O Senhor Deus atende. Foi Jesus quem falou isso, irmão. Jesus falou que um juiz ruim e mau, irmão, de tanto ser importunado por uma simples senhora, ele resolveu agir e fazer justiça na vida daquela senhora. E Jesus complementa: portanto, Deus não é mau como esse juiz. Então insistam em bater, Deus abrirá. É isso que nós temos que fazer. E no dia em que você vê, irmão, a sua oração fazendo efeito, não só a pessoa vai ganhar a misericórdia de Deus, como a sua fé também vai aumentar, irmão. Você vai criar esse costume, você vai entender a vontade de Deus, a sua mente vai abrir ainda mais. E aí você vai falar: meu Deus, converteu, toquei o coração de Deus. Você vai comer, você é capaz de se transformar num evangelista e sair levando a palavra. Coisa mais gostosa é o irmão com dom de evangelista. Ele sai pro mundão para poder evangelizar o povo. Evangelista não pode ver uma pessoa que ele quer falar de Jesus. Aonde ele para, ele fala de Jesus. Ele para numa praça, ele vê um idoso sentado, já vai sentar o evangelista lá. Ou a pessoa crê, ou ela levanta e vai embora. A pessoa fala: ei, mas já vem esse homem me incomodar aqui. Porque tem uns que não gostam. Você quer tirar o idoso do cantinho dele, porque idoso gosta de conversar. Às vezes ele tá sentadinho, você senta lá para falar de Jesus. Se ele não for escolhido, ele vai ficar irritado, ele vai embora. Ele levanta e vai embora. Aí você fica em paz também. Eu falei de Jesus, não quer, não creu, então o problema é dele. Mas tudo isso será contado por Deus, irmão. Essa é a nossa tarefa, irmão. E para encerrar, Jesus por você, irmão, por mim, ele fez o mais difícil. Ele foi afrontado e morreu. Para nós, só tá pedindo a gente contar para as pessoas o que ele fez. Ele não tá falando assim: Josafá, eu quero que você agora vá para a cruz morrer. Ele não tá falando isso. Ele só tá falando assim: Josafá, eu já morri, ressuscitei. Agora eu só peço para você contar para as pessoas isso que eu fiz. Só isso, irmão. O mais difícil já foi feito. Você só precisa crer de todo o coração e ele ainda vai te dar o céu, irmão.
Você vai ser um rei no céu. Você não é qualquer pessoa. Não sabe o tamanho da riqueza que está aguardando cada um de nós, irmão. Nós teremos um lugar, um palácio, aonde nós seremos as coisas mais preciosas que terá no céu. Serão cada alma que o Senhor Deus está salvando, irmão. E a nossa tarefa é levar a palavra do Evangelho. Palavra do Evangelho, irmão. A história do Evangelho é falar de Jesus, irmão. Não é falar da nossa igreja, não é falar da nossa denominação, não é falar do nosso culto, é falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo viu, todos estavam perdidos, ele veio salvar. Simples assim. O mais difícil, já fez. Se você quisesse ser melhor, buscar mais, sim, agora nós vamos nos santificar. Mas nada disso acrescenta nem tira da salvação. Esse trabalho foi Jesus que fez. Você só precisa crer, irmão. E é isso que nos humilha mais, irmão. Saber que ele já fez tudo e eu não merecia. E agora, irmão, o que eu tenho para fazer? Senhor, vai, Josafá, evangeliza, fala do amor de Deus que está na história de Jesus. Aonde está o amor de Deus? Está em você contar a história de Jesus. Jesus é o amor de Deus. Sobre Jesus está a paz com Deus. Não a paz do mundo, como o homem vê. Jesus não veio trazer vida boa, mansa, água fresca, água de coco, dinheiro no banco. Essa é a paz do mundo. Você tinha uma inimizade muito grande com Deus e ele veio transformar essa inimizade em amizade. Ele veio reconciliar você de volta com Deus. E porque nós somos agora amigos de Deus, naquele dia, quando ele vier sentado num cavalo junto com seus anjos, você não vai enfrentar a ira dele, porque agora você é amigo de Deus. Você está reconciliado com Deus. É essa a salvação. Salvar-se da ira que está por vir, irmão. A ira está sobre toda a humanidade, irmão. Está pairando, esperando só a ordem de Deus. E vós que creste, está salvo. Serão tirados daqui antes da ira descer. Essa é a palavra, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Peço que os irmãos orem, irmão. Orem para poder evangelizar e levar a mensagem. E também peço que os irmãos, lembrando, orem por esse grupo, orem por mim também, para que eu possa continuar fazendo o melhor, trazendo a palavra de Deus, porque é mandamento também das Escrituras. Vocês devem orar pelos vossos pastores, como aqueles que hão de dar conta das vossas almas. Eu vou dar conta, irmão, estou ciente disso. A partir de agora o compromisso é maior, né? Eu tenho estar sempre preocupado, orando por cada um de vocês, né? Antes daqui de encerrar, eu quero anunciar a vocês, segunda-feira nós teremos uma reunião. Por favor, irmão, estejam presentes. A reunião a gente vai falar sobre o culto, a gente vai criar outros dias. A gente quer criar grupos de oração. A igreja precisa estar orando. Nós precisamos estar em contínua oração, que é o que diz as Escrituras. Nós vamos fazer cursos da palavra de Deus. O que é? Lendo a palavra de Deus, né? A gente vai ler a Bíblia toda e estudando cada passagem, porque a tarefa de um pastor também é transmitir tudo o que ele sabe, transferir para as pessoas, para que cada ovelha fique cada vez mais autônomas. Entendeu? Elas tenham conhecimento, né, para poder ajudar e orientar outras pessoas que estão fora, né? E outras coisas mais. Então, segunda-feira, neste mesmo horário do culto, o irmão Genualdo vai estar encaminhando ali o link. E eu peço que vocês agendem e separem esse dia, que é o dia, o culto aqui, irmão, todos participam. Então ali vocês vão falar, opinar. Toda decisão que for tomada será tomada em conjunto por votação, igual está em Atos dos Apóstolos. A igreja participava de tudo. Lá a Bíblia fala que quando for escolher diáconos, fala que toda a igreja decidiu junto. Quando teve um concílio, que foi a reunião ministerial, a primeira que existiu, em 15 de Atos,
a igreja toda estava assistindo. Porque nada deve ser feito escondido ou separado da igreja, irmão. Porque a igreja não deve ser submissa, mas nós devemos servir de exemplo à igreja, como diz a palavra de Deus. Portanto, segunda-feira às 20 horas, nós temos um compromisso aqui e eu peço para vocês, irmão, estejam presentes, tá bom? Aqui nós não somos autoritários e a gente precisa da opinião, da orientação de cada um de vocês, tá? Agora eu repasso para nossa irmã Adriana. Deus abençoe, né?